Bom, a gente vem falando, né, de terça-feira passada, infelizmente a gente não conseguiu fazer a, a nossa aula extra, né, porque vocês estavam simulado, eu acho, na prova, mas enfim, então a gente vai dar continuidade e hoje a gente encerra o assunto da República Velha, tá? Em virtude disso, a nossa avaliação agora ela será apenas de República Velha. Então, como a gente vai entrar em Vargas e tal, eu prefiro não fazer, porque é um assunto que eu quero ministrar com muita calma para não acabar dando de qualquer maneira. Então, porque é um assunto que cai muito, muito mesmo no Enem. Beleza? Então, vamos continuar de onde paramos na aula passada. Vai. Deixa eu abrir aqui o slide. Bom, então, na semana anterior, nós concluímos falando do movimento tenentista, que foi um dos movimentos que entrou em processo de contestação à ordem ali durante a República Velha, tá? E aí, hoje nós vamos iniciar a partir daí. Então, a gente vai começar a falar da Semana de Arte Moderna, que vocês vão ver também, obviamente, não sei se já viram em literatura e tal. Então, assim, para nós, o que importa é o ponto de vista histórico, tá? Então, óbvio que a gente vai falar de maneira geral, assim, né? Mas o foco da gente vai ser muito mais o histórico. Então, o que acontece? Vamos entender o contexto das artes no Brasil durante aquele período e o contexto também mundial. A década de 1910, 1920 é um período de eclosão, de surgimento do que a gente chama de vanguardas artísticas, das vanguardas europeias, que vocês veem também na literatura, as vanguardas da literatura. Então a gente tem movimentos como o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, né, que essas três são as principais correntes que surgem ali naquele contexto. Então essa arte dessas vanguardas europeias, ela é extremamente contestadora, é uma arte que se desprendia daquela coisa mais consolidada que nós tivemos no século XIX, que teve um ponto do positivismo e tudo mais. Então, a arte no início do século XX, ela começa a se desvencilhar, então ela começa a se tornar uma coisa cada vez mais, em alguns aspectos, mais abstrata. Então, diante disso, é que surge em 1922 no Brasil a Semana de Arte Moderna, o chamado Clube dos Cinco, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcanti, Anita Moffat e Tarsila do Amaral. Apesar de Tarsila do Amaral não ter participado da Semana de Arte Moderna em si, mas ela é considerada uma das fundadoras do movimento modernista no Brasil. Tá? Então, assim, qual era a grande ideia ali, a grande sugestão do pessoal da Semana de Arte Moderna? Então, a principal crítica que eles faziam é que a arte no Brasil simplesmente pegava o que vinha da Europa e fazia uma cópia. Então, tipo, não havia a preocupação de um olhar crítico sobre a arte, de um olhar crítico sobre a obra. Não existia esse tipo de preocupação, era simplesmente uma reprodução, tá, do que vinha da,
da Europa. Então, a ideia deles era de quebrar essas ideias, quebrar esses paradigmas aí que estavam estabelecidos. Então, a ideia principal do movimento modernista era de valorizar a cultura popular brasileira, cultura indígena, cultura negra, né? Porque a ideia deles era justamente de formar, de criar uma identidade nacional brasileira. Porque em vários aspectos, e aí a gente sabe, desde o do social ao político, enfim, que histórico, social, e aí na arte também, nós nos prendemos muito àquela herança cultural clássica europeia. Então, nós temos esse vínculo muito forte ali com a Europa. Né? E aí os caras começam a questionar isso. Não, velho, vamos valorizar o que a gente tem aqui no Brasil, vamos valorizar a cultura negra, indígena, enfim. E aí, justamente quando surge obras como o Macunaíma, o Guarani, né, que são justamente desse movimento aí de criar essa identidade brasileira. Porque a identidade que o brasileiro tinha não era dele, era uma identidade europeia. Então, tipo, e que na verdade é assim até hoje. Né? Existe meio que uma padronização social, né? Que faz com que as pessoas acabem tendo que entrar em padrões socialmente aceitos. Foi até engraçado. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem, negra, ela, e ela falando que, tipo, ela se sentia estranha por ser negra, né? Ela achava que ela era diferente e tal, no colégio, porque todas as amigas dela eram brancas, cabelo liso, e ela o cabelo cacheado, né, ondulado e negra. Então, assim, ela se sentia meio que excluída e como se não fizesse parte daquele mundo. Né? Então, se considerando feia e tal, enfim. Então, é algo que isso foi imposto para a gente culturalmente na arte. Então, tipo, a arte, o modelo de arte que deveria ser copiado é o modelo, aquele perfeitinho, né? Perfeitinho aos olhos ali desse período, que era copiar aquele modelo eurocêntrico de arte também. Então, quando esses modernistas começam a pegar esses aspectos do Brasil e colocar na sua arte como protagonistas, você pega um Iracema, você pega um Macunaíma, o Guarani, o Cortiço eu acho que é pré-modernismo, se eu não me engano. Mas que já pega como é, uma protagonista negra, a Bertoleza, né? Lá, então, assim, já é uma criação, é uma outra visão do Brasil, tá? Então, os principais artistas, como eu disse, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, de Cavalcante, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, o músico, né, compositor Heitor Villa-Lobos, que inclusive pega a obra O Guarani e transforma ela em uma ópera, que todo mundo já escutou pelo menos uma vez na vida o iniciozinho da ópera O Guarani, que é aquela abertura da Voz do Brasil. Aquilo ali é o início da ópera O Guarani. Então tinha essa coisa muito forte. O movimento modernista ele acabou se dividindo em duas vertentes. Um movimento mais voltado para a esquerda, com um viés mais socialista, que era o Movimento Pau Brasil, liderado por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, e do outro lado tinha a Escola das Antas, ou o verde amarelismo, que tem uma tendência mais conservadora, de direita, né? Nesse momento ainda não vejo uma tendência fascista, mas futuramente a gente percebe que existe uma tendência fascista, né, no movimento aí do verde amarelismo. Tá? A gente for falar de Aliança Integralista Brasileira, enfim, mas a gente vai falar disso na Era Vargas, certo? Então, assim,
são movimentos antagônicos. Então, a arte, pessoal, ela não é isenta. Então, a gente sabe disso. A arte, ela carrega nela um viés ideológico muito forte. Tá? Então, assim, tanto que Tarsila do Amaral, principalmente, ela pintou vários quadros com críticas sociais. Tá? Um dos mais famosos foi um quadro chamado Os Operários. É bem interessante. Tá? E foi justamente a Tarsila do Amaral que inaugurou no Brasil um movimento chamado de movimento antropofágico. Certo? E aí, um dos exemplos da arte com esse viés antropofágico é essa arte aí, esse quadro, que eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida, que é o Abaporu. E aí a pergunta que eu faço a vocês, o que significa antropofagia? Alguém sabe o que significa? Dole uma, dole duas, dole três. Bom, então, antropofagia é o ato de comer a carne humana. E por que a gente não pode chamar de canibalismo? O que, que vai diferenciar, então, o canibalismo da antropofagia? Ixi, povo. Vamos lá. Então, ó, a diferença básica é o seguinte. Quando a gente fala de antropofagia, eu estou falando de comer carne humana com sentido ritualístico. Então, vamos lá. Comi a carne de Águida, porque eu acho que eu vou pegar a inteligência dela. Comi a carne de Hugo, porque eu acho que eu vou pegar a força dele. Comi sei lá, a carne de Noemi, porque eu acho que eu vou pegar a coragem dela. E assim sucessivamente. Então, tem uma preocupação, tem um intuito, tá? Ritualístico. Então, estou comendo aquela carne, mas com um objetivo ritualístico. O canibalismo, ele é simplesmente voltado para as necessidades fisiológicas. Então, é quando uma pessoa mata um outro ser humano com o único objetivo de comer. Ou seja, é uma questão fisiológica simplesmente. Então, qual era a ideia dela em relação à arte? Era tipo, vamos, entre aspas, engolir a arte europeia e transformar em algo nosso. Vamos só absorver, mas não vamos fazer uma cópia, mas vamos nos inspirar. E aí o Abaporu seria uma inspiração do daquela estátua em bronze do Pensador de Rodin. Não estaria aí a pessoa sentada numa pedra, em alguma coisa, com a mão no queixo e tal, e pensativa. Só que ela faz também uma crítica social aí. Ela coloca a mão e o pé grande aí, além de uma questão de perspectiva, mas tem uma crítica de colocar a cabeça pequena, porque uma grande margem da população brasileira era analfabeta durante esse período. Então, ela traz também aí essa crítica social, certo? Bom, então, como eu disse, a gente vê aí os aspectos mais históricos, tá? Depois aí, literatura, vocês vão ver com mais detalhes. Então, para a gente agora falar do movimento de 30, para a gente concluir o assunto da República Velha. Então, vamos lá. Durante a República Velha, a gente tinha os acordos políticos lá, a famosa política do café com leite. Aquela indicação, aquela acordo
que havia entre Minas e São Paulo, para que eles pudessem se alternar no poder na presidência da República. Que às vezes um ia buscar o auxílio de outros e tal, enfim. Mas eles se mantinham ali meio que num equilíbrio de poder. E na última eleição, né, antes de 1930, quem tinha sido eleito foi o Washington Luiz, que era um paulista. Então eles se articulam com as elites mineiras e dizem, ó, se preocupe não, que o próximo presidente vai ser um presidente mineiro. Aí os mineiros fazem, opa, então beleza, a gente apoia aqui. Só que chega as eleições ali de 1930 e o Washington Luiz ele resolve dar o golpe. Em que sentido? Em vez de apoiar a candidatura de Antônio Carlos de Andrada, que era um mineiro, que manteria o equilíbrio aí dessa política do café com leite, ele acaba indicando um outro paulista, o Júlio Prestes, como candidato a presidente. Só que ele não faz isso de maneira impensada. Tá? Ele se articula politicamente para poder fazer isso, porque ele tinha que romper com Minas Gerais. E para romper com Minas, ele tinha que ter o apoio dos outros estados brasileiros, ele tinha que ter o apoio das outras oligarquias brasileiras. Tá? E é isso o que vai acontecer. Ele vai buscar, né, esse apoio aí exterior. Um detalhe é que dizem que aí quando ele está nesse processo aí, ele acaba esquecendo de convidar um dos representantes daqui da Paraíba, que à época seria quem mandava na política da Paraíba, era Epitácio Pessoa, e que quando ele resolve chamar, Epitácio fica pistola da vida e diz, eu também agora não quero mais não. É quando ele rompe também, junto com o Rio Grande do Sul, e forma a Aliança Liberal. Então, do lado da Aliança Liberal, a gente tem Getúlio Vargas, representando o Rio Grande do Sul, João Pessoa, sobrinho de Epitácio, representando a Paraíba, e Minas Gerais, que não, mesmo sendo traída ali por, por São Paulo, não quis dar as caras e bater de frente naquela situação ali da eleição. Né? Então a gente vai ter de um lado os aliancistas, né, e os perrepistas do outro, os alianças, que é a Aliança Liberal, e o Partido Republicano Paulista do outro, apoiado pelas outras oligarquias do Brasil. Até quando foram convidar João Pessoa, à época, ele era presidente do estado da Paraíba, e aí ele deixa temporariamente o cargo para concorrer à presidência da República. E aí, quais eram as propostas dessa aliança liberal? Então, primeiro, criação de uma justiça eleitoral. Qual é o objetivo da criação da justiça eleitoral? Para que o processo eleitoral ele fosse ocorresse de maneira sem corrupção, ou pelo menos com o mínimo de fraudes, né, de maneira menos fraudulenta possível. Então, a justiça eleitoral ela serviria ali para organizar as eleições, para determinar crimes eleitorais, para fiscalizar. Então, seria um órgão fiscalizador do pleito, né, no Brasil. Criação do voto secreto. A criação do voto secreto iria enfraquecer quem? Quem era que se beneficiava com o voto aberto? Quem era que controlava o voto no Brasil ali durante a República Velha? Agora, povo.
Isso, Ito. Os coronéis. Então, os coronéis é quem, de fato, controlavam o voto, que mandavam ali na política, através dos currais eleitorais, do voto de cabresto, como a gente já viu. Então, se eu estabeleço o voto secreto, consequentemente, eu estou limitando o poder dos coronéis, porque eles não teriam mais como saber em quem votou ou em quem deixou de votar. Né? E isso é até uma vantagem, né, que a gente tem, por exemplo, no voto secreto. Então, tipo, o cara pode lhe pressionar o que for, mas ele não tem como saber em quem se votou ali, né, quem votou ali nas eleições. Né? Então, tipo, ele só vai saber se você, um candidato a vereador, por exemplo, que você não votou nele, se naquela sessão que você vota não tiver nenhum computado, nenhum voto para ele. Mas se não, se tiver um, ele não vai saber de quem foi. Ele não tem como saber. Proteção ao trabalho infantil e feminino, e aí a gente já começa a perceber a preocupação, a jogada política de Vargas em relação ao trabalho, né, que vai ser uma das bases do movimento lá da era Vargas, né, e a proteção ao pequeno agricultor. Então, quando a gente fala dos coronéis, na grande maioria das vezes, a gente está falando de grandes latifundiários e tal. Não eram só esses, mas isso aí vai ser a grande maioria. Então, quando eu estou dando a proteção ao pequeno agricultor, o que isso acontece? Eu estou, consequentemente, enfraquecendo como é? Eu estou enfraquecendo o poder dos coronéis. Então, o objetivo é vou enfraquecer o poder dos coronéis, dando poder mais para o pequeno agricultor. Então vejam que a Aliança Liberal ela tinha por objetivo atacar diretamente o como é? Os coronéis. E é exatamente por isso que alguns dos líderes do movimento tenentista acabam apoiando Vargas e tal por isso, porque o programa da Aliança Liberal era semelhante em partes, né, com, com o que eles pretendiam, que era diminuir aquele domínio por parte dos coronéis e tal. Né? Então, por isso que ele vai conseguir o apoio, mas isso a gente fala posteriormente. Bom, e aí, o que é que acontece? Em 1930, ocorrem as eleições. E a gente sabe que as eleições não eram as coisas mais limpas que existiam durante ali a República Velha. Então, beleza. São Paulo, que era, né, a que apoiava a candidatura de Júlio Prestes, tinha um controle grande, né, tinha acesso a praticamente todos os estados do Brasil, com a exceção de Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, todos os outros estavam vinculados, então a probabilidade deles ganharem já era grande. Além disso, quem estava no poder? Os paulistas, com Washington Luiz. Então, consequentemente, né, ele conseguiria também, através das fraudes eleitorais, vencer a eleição. E aí os aliancistas eles não se conformaram com, com, a, com o resultado das eleições. Né? E aí a situação se agravou com o assassinato de João Pessoa, que tinha sido candidato a vice de Getúlio Vargas. Só que ele foi assassinado por uma questão da política paraibana. O que acontece? Ele era presidente da Paraíba e ele
abriu mão temporariamente para concorrer à vice-presidência da República, acabou não ganhando e ele volta para Paraíba, né? E aí, tipo, por questões da política local, por perseguições, João Dantas acaba, por motivos pessoais, assassinando ele lá na Confeitaria Glória, no Recife. Inclusive, sobre essa temática, pessoal, assistam o documentário A Princesa do Sertão. Aí você vai entender aí toda essa história por trás do assassinato de João Pessoa. Bom, mas Vargas, ele foi assassinado em 26 de julho, tá? Lembrando que as eleições antigamente, nesse período, elas eram em março e a posse era em novembro. Então, Tito e o GG se aproveitam da situação, pegam o corpo de João Pessoa aqui na antiga cidade da Paraíba, à época, vão para Recife, lá fazem comício com o corpo dele em exposição, depois vão para Bahia até que chega ao Rio de Janeiro, né, era o defunto fazendo comício. E aí, iniciado por Minas Gerais, com o apoio aqui do Nordeste e do Rio Grande do Sul, organizou-se um movimento aí militar para derrubar o Washington Luiz do poder. E aí o Exército e a Marinha afastam o Washington Luiz e Getúlio ele assume como presidente, né, como dirigente ali, presidente provisório do Brasil naquele momento. Então ele tem um amplo apoio, sim, dos militares. Então ele não conseguiria se não houvesse o apoio dos militares, certo? E o Júlio Prestes nem chega a assumir a presidência da República, que é uma charge da época, que seria Júlio Prestes, né? Tipo, foi embora e me deixou. Aí tem a presidência da República, porque o golpe ele ocorre em outubro, ele assumiria em novembro, mas aí vem o golpe de Estado antes dele chegar ao poder, né? Então aí é uma charge da época, beleza? Então, pessoal, com isso a gente vai finalizar, né, a República Velha. Isso aqui, certo? A gente vai ver já porque isso aqui já é governo de Vargas, né? Só explicando rapidamente. Ele revogou a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional, assim quem mandava na legislação era ele, proibiu os estados de gastar com as polícias militares e limitou, né, o armamento da polícia para evitar confrontos e proporcionou uma grande centralização política. E como eu disse, ele conta com o apoio de um grande e considerável número do movimento tenentista, mas Luiz Carlos Prestes, que não tem nada a ver com Júlio Prestes, tá? Um é paulista, o outro é gaúcho, considerava Vargas um oligarca. Ele dizia, velho, a gente está querendo lutar contra as oligarquias, vocês querem colocar um oligarca no poder? Então, por isso que Luiz Carlos Prestes não apoiou Vargas a chegar ao poder, apesar de o programa da Aliança Liberal ser muito semelhante ao que era defendido pelo movimento tenentista. Beleza? Então, ó, quinta-feira a gente vai começar, quinta não, amanhã, a gente vai começar a Era Vargas, tá? Mas como eu falei para vocês, próxima segunda eu estou liberando a atividade de vocês e aí vai ser só República Velha. Tranquilos? Então, um abraço, pessoal.